Olá a todos, me chamo Glaucia Lemos, estamos de volta aqui com mais uma aula de TypeScript para desenvolvedores C#, e na aula de hoje estaremos indo para a reta final do curso, que é a parte do módulo que a gente vai estar falando sobre o uso da programação orientada a objetos em TypeScript. Bom, pular aqui para o slide número 8. Bom, assim como as demais linguagens orientadas a objetos, assim como, por exemplo, o C#, o Java, o Ruby Rails, o Python, o TypeScript ele também tem suporte para a programação orientada a objetos. Então, com isso, ele oferece recursos da programação orientada a objetos, tais como, por exemplo, classes, interfaces, heranças, generics e outros conceitos mais da programação orientada a objetos, ou seja, você pode usar os conceitos da programação orientada a objetos em JavaScript, claro, com o uso do superset TypeScript. Por isso, esse também é um dos grandes fatores que tem feito muitos desenvolvedores, tanto do front-end quanto do back-end, estarem utilizando o superset TypeScript pela facilidade e a familiaridade que as pessoas têm com a programação orientada a objetos. E a partir do ECMAScript 6, se não me engano, você já pode trabalhar com os conceitos de OOP em JavaScript. Mas a maneira como você trabalha com TypeScript, com programação orientada a objetos, e por ele ser uma linguagem altamente tipada, então isso te facilita muito devido à familiarização das demais linguagens que trabalham com orientação objetos. Mas há algumas coisas que a gente precisa saber antes. Por exemplo, o uso de classes e propriedades e campos no TypeScript, por default, eles são públicos. Assim também como ocorre em C# e em outras linguagens também. Você precisa referenciar ou instanciar, no caso, referenciar as propriedades e campos usando o this. Por exemplo, no C#, quando você quer referenciar uma determinada propriedade, um determinado campo, você precisa usar essa palavra reservada this. A mesma coisa também acontece com TypeScript. E você também pode definir os parâmetros os parâmetros do construtor, ou seja, os campos e as propriedades como private também, Até mesmo usando um getSet também, usando de maneira estática também uma determinada propriedade. A gente vai estar vendo várias demos desses exemplos no decorrer do final desse curso aqui. Bom, classes em TypeScript. O que seria, O que é classe, Classe, ele é uma representação do mundo real na programação de um tipo de objeto. Então, assim, a classe ela pode obter atributos, que são as características daquele objeto, e os métodos, que são as ações. Foi o que eu falei com vocês. Vocês tendo um forte conceito de orientação a objetos e usando o TypeScript, vocês não vão ter dificuldade de aprender a programar em TypeScript. Então, fazer uso de classes, independente da linguagem que você está trabalhando, ele te permite criar múltiplas novas instâncias. Por exemplo, você pode criar, por exemplo, duas classes, por exemplo, do tipo produto, uma classe produto, uma classe carro, e você pode instanciar múltiplas instâncias ali, novas instâncias. O uso de heranças, isso te permite deixar o código de uma maneira muito mais clean, muito mais lindo, E o uso também de objetos singleton também. Uma vez que o TypeScript ele trabalha com a programação orientada a objetos, você também pode trabalhar com o padrão singleton no TypeScript voltado mesmo para a programação orientada a objetos. Então, nós temos aqui um pequeno exemplo, que no caso nós temos aqui uma classe carro. Ele é uma representação de um objeto. Um carro ele pode ter roda, ele pode ter um modelo, ele pode ter um tipo de marca, ele pode ter número de assentos, que tem carros que só tem 2 assentos, outros tem 4, outros tem 7, outros tem 8, outros tem 12.
o tipo do carro, se ele é tipo flex, se ele é tipo álcool, se é gasolina. No nosso caso aqui, eu criei um exemplo bem simples. Como vocês podem ver aqui, assim como em qualquer outra linguagem orientada a objeto, em TypeScript, você declara um objeto do tipo classe, que no nosso caso aqui é um carro. Abaixo da classe declarada ali, nós vamos colocar ali as propriedades que esse carro possui, que no caso ali é o modelo do carro, que eu declarei ali, que ele vai ser do tipo string. Por default, ele ali está declarado, ele é um public, no caso. Mas se, por exemplo, tivesse ali um tipo private, por exemplo, o valor do carro, eu não quero informar o valor do carro para o cliente, por exemplo, eu vou declarar esta propriedade como um private. Então, nesse caso, eu precisaria usar a palavra reservada ali, public, modelo carro string, do tipo string, e private, preço do carro, do tipo number. Então, eu teria que declarar ali a palavra reservada public. Bom, depois que eu declaro as propriedades, eu preciso construir essa classe, eu preciso montar, né, essa minha classe. Então, no caso ali, uso a palavra reservada constructor, uso o parâmetro e o tipo desse parâmetro, e novamente ali nós podemos ver ali o uso this.modelo, e recebe o modelo do carro. Então, nada diferente do que a gente já vê nas demais linguagens orientadas a objetos como C#, Java, Ruby, Python. E o fato do TypeScript trabalhar com programação orientada a objetos, isso tem permitido uma adesão tão forte de programadores, porque você trabalhar desta maneira em JavaScript é bem complicado, né? Vocês vão ver que quando a gente for transpilar esse código, você vai ver o quanto de linhas é gerado ali para você criar uma classe, né? Mas enfim, o uso dos conceitos da programação orientada a objetos em TypeScript, isso tem realmente feito com que tenha trazido bastante desenvolvedores que têm se tornado bastante adeptos e abertos a aprender esse superset do JavaScript, que no caso é o TypeScript. Bom, na próxima aula a gente vai estar falando sobre classes em TypeScript. Vamos estar realizando uma demo bem simples, só para salientar essa parte de classes. Eu vou estar dividindo mais ou menos essa próxima aula, que vai ser um exemplo prático de classes, e mais 3 aulas mais ou menos, para poder deixar bem fechadinho o conceito de classes e para ficar bem prático e com uso do mundo real mesmo, e para ficar bem fechadinho mesmo o que a gente está explicando aqui sobre classes em TypeScript. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.